A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 8. E olha o tema dessa lição: missionários fazedores de tendas. Amém? Que maravilha, né? Que tema abençoado. Você com certeza vai ver algo impressionante aqui nessa lição. Vamos aqui já no nosso textuário, que diz assim, ó: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, verso 34. E também a verdade prática diz assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que vá. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a lição de número 8 da revista da CPAD, né? Uma lição que vai falar sobre missões, vai falar sobre obra missionária. Essa lição está muito boa. Aqui nós vamos falar algumas coisas interessantes, por exemplo, como um modelo alternativo de missões. E também vai ser falado nessa lição sobre como adentrar a países aonde o evangelho não é permitido, né? Aonde tem dificuldade, aonde as portas são fechadas. A lição vai nos falar um pouco sobre isso aqui, muito interessante. Já deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? Compartilha esse material, deixa um comentário, fala conosco, interaja aqui com o nosso canal. Isso vai ser muito bom para o nosso canal. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Introdução, eu vou ler o primeiro parágrafo da introdução, diz assim, ó: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Aqui tem algumas perguntas já nessa introdução e é bom a gente lembrar ou salientar aqui que essas perguntas são retóricas, essas perguntas são somente para dar uma base aí para a lição. A resposta para todas as perguntas aí é não, né? Então eu falo assim, ó: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Obviamente que não. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Não. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Não, dá para conviver tranquilamente. Então a gente vai ver aqui, né, pela lição, que é possível fazer missões e trabalhar, como o próprio apóstolo Paulo coloca, e a gente vai tratar, a lição vai tratar disso. Na segunda parte aí dessa introdução, o segundo parágrafo diz assim, ó: de acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Então a gente viu que uma das perguntas retóricas que mencionamos na introdução, uma delas fala assim, ó: só existe apenas um modelo de chamado missionário? Essa é uma das perguntas. Por que eu destaquei esta pergunta em particular? Porque a lição vai mostrar um modelo alternativo de obra missionária, tá? Existe um modelo tradicional, isso aqui é interessante, né, falar. Um modelo tradicional que é o missionário, ele deixa tudo na sua terra natal e segue para um local designado para missões. Esse é um modelo tradicional. Ele abandona a profissão, ele abandona projetos que ele tinha e vai para a obra missionária. Às vezes com a família, às vezes não, mas esse é um projeto, é um modelo tradicional. E um modelo alternativo que a lição vai apresentar, que o próprio apóstolo Paulo coloca no livro de Atos, é mencionado, é esse que a lição vai tratar. Os chamados fazedores de tendas, né? Essa expressão que é colocada aqui pela lição deste domingo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, vamos então entrar nessa lição. Quero lembrar os irmãos que vai ficar aí na descrição desse vídeo aí, os links para você conhecer o nosso trabalho, nosso blog Clube da Teologia, e você também adquirir os nossos materiais. Eu tenho 2 livros publicados, tá? Os meus livros estão aí na descrição do vídeo, vai estar aí para você poder adquirir o nosso trabalho. E também lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tem também esse conteúdo que eu coloco aqui, o subsídio, eu disponibilizo lá para os irmãos. Amém? Vamos então aqui nessa lição. Não se esqueça do seu like, tá? E contribui com o nosso canal. Tópico 1, o tema desse tópico é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O primeiro subtópico, ele diz assim, quer dizer, o tema do subtópico, né? É a profissão do apóstolo Paulo. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. O texto da leitura bíblica em classe, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico, que é fazedor de tendas.
Então a gente vê aqui da tradução, né, que significa ali o que trabalha em couro, né? Então a gente vê que tendas eram um tecido muito comum naquela época, o pessoal usava muito, que seria como as barracas de camping hoje, né? O pessoal usava muito, os viajantes, né? Isso fazia com que eles economizassem dinheiro nas estalagens, em vez de eles ficarem nas estalagens, eles iam e faziam como um acampamento, né? Utilizavam as tendas. Isso aí, com certeza, né? Naquela ocasião, naquele período, o apóstolo Paulo não tinha o interesse de ficar rico, mas se ele se dedicasse integralmente àquela profissão, com certeza ele teria um certo ganho com isso, né? Bom, aí vamos ler aqui o segundo parágrafo, né? Diz assim, ó, no Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo ele vai ficar com esse casal, né, Priscila e Áquila, e eles tinham o mesmo ofício, né, como a nossa leitura bíblica em classe mostra, e aí ele vai encontrar ali uma oportunidade. Que oportunidade? Um certo apoio deles, eles tinham o mesmo ofício que ele, né? Então uma oportunidade para ele fazer obra missionária e trabalhar ao mesmo tempo. Então essa oportunidade, com isso aí, ele tinha uma porta aberta, né? E isso aí para ele foi muito interessante. É bom a gente salientar que para um missionário hoje convém aproveitar essas oportunidades, tá? A lição vai nos falar disso, né? Dá para você, dependendo do local, né? Claro que tem países que não é possível, né? Tem países que é tão fechado que não consegue fazer isso, mas ele tem como de alguma forma conseguir trabalhar e fazer missões. Se o país for muito fechado, for com muita perseguição, ele tem que bolar alguma estratégia. Se a obra chamada dele for para aquela nação, né, ele vai ter que bolar alguma estratégia. Existem várias estratégias, tá? Com crianças, né, trabalhos sociais. Então existem várias estratégias, mas na lição desse domingo aqui está falando sobre os fazedores de tenda, que é a estratégia da profissão, a pessoa evangelizar por meio da sua profissão. Vamos ler aqui o segundo subtópico, né? O tema desse subtópico é como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. A gente vê por esse comentário que o apóstolo Paulo ele já tinha uma profissão, ele já exercia essa profissão, mesmo sendo fariseu, ele já exercia essa profissão, já conjugava as duas situações. E quando ele vem para o evangelho, né, que ele se converte ali, ele vai fazer isso também, né? Ele vai continuar nesse procedimento. Nem sempre deu para fazer, mas ele, à medida do possível, ele fez, como relata no livro de Atos. Bom, aqui, interessante da lição, fala que ele cresce aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sábio, né? Era um sábio fariseu que ensinou a Paulo a sensatez. Ele era muito sábio nessa questão, ele usava muito bom senso, como a gente pode ler no livro de Atos, né? Tem passagens que menciona Gamaliel, conselhos sábios de Gamaliel aos fariseus, e isso daí fez grande diferença também na vida de Paulo. Quando fala que ele cresceu aos pés de Gamaliel, se refere, né, à forma grega de se instruir os discípulos. Os mestres gregos, eles ficavam em pé, eles davam as instruções, os ensinamentos, e os seus discípulos ficavam ali assentados aos seus pés. Dessa forma, por isso se menciona que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Vamos então aqui no nosso segundo parágrafo. Diz assim, ó. Embora tivesse direito a ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Perlman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que o procuravam
para Cristo. Bom, aqui a gente vai ver que Paulo, para ganhar almas para o reino de Deus, ele fazia tudo para a obra de missões. Tá? Ele fazia tudo para que a obra não tivesse dificuldade. Essa é a realidade. Paulo ele tinha grande preocupação pela obra, pelas igrejas. Tá? Tudo o que ele fazia era voltado para isso. Ele respirava aquilo ali. Parece que ele amava mais aquilo ali do que até mesmo a sua própria vida. Parece não, com certeza. Ele amava mais a obra missionária, né, as igrejas que ele tinha instaurado ali, do que a sua própria vida. Foi um homem que se dedicou inteiramente àquela obra. Por isso, ele não via dificuldade em trabalhar por aquela obra. Aqui o que o Meyer Perlman fala é interessante, porque a afirmação dele, ele mostra que Paulo ele tinha ele conseguia um ganho muito grande para a obra missionária por ele estar trabalhando. As pessoas viam que ele tinha sinceridade, as pessoas viam que o objetivo dele era puro. Ele não visava ganhar dinheiro, ele não visava ele não era pesado a ninguém. Então, por ele ter essa dedicação exclusiva, inclusive trabalhando, fazia com que ele passasse essa mensagem para as pessoas. E isso foi muito interessante, porque ele conseguiu ganhar muitas almas com isso. E quando a gente faz isso nos dias de hoje, quando o obreiro vai no local distante, ele tem a oportunidade de, com o seu trabalho, ele também demonstrar esse tipo de sinceridade na mensagem que ele pratica. A gente vê isso acontecer nos dias de hoje, né? E a gente vê também o contrário acontecer. Muitos obreiros, né, missionários, vão ao campo, vão à localidade e acabam extorquindo as pessoas. Isso acontece também, é o contrário, né? Principalmente naqueles locais onde tem muita gente de classe mais alta. Pessoas fazem missões em locais assim, como eu já vi, por exemplo, obras ditas missionárias em locais como, por exemplo, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aquilo não é uma obra missionária, né? Mas pessoas, né, já fizeram coisas desse tipo com a afirmação de que era obra missionária. E quando foi ver, supostos missionários com a intenção só de arrancar dinheiro ali das pessoas. Bom, vamos lá. Vamos passar para o 3, ética financeira na atividade profissional de Paulo. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim: o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de onde os ministros receberam ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, né? Aqui a gente, olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não é mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo está afirmando, né, para eles que ele tinha o direito, aquilo ali, para ele poderia exercer aquele direito, né, como era costume ali do Antigo Testamento, era algo aprovado, ele ser sustentado pelos irmãos, tinha esse direito, mas ele não fez nada daquilo para não atrapalhar, para não colocar nenhum empecilho à obra de Deus, tá? Então a gente vê, isso demonstra o amor que ele tinha por aquela obra, e a gente precisa hoje ter o mesmo amor. Tá? Você que é servo de Cristo, se envolve com alguma obra missionária, você pode se dedicar, inclusive você investir na obra missionária. É o que o apóstolo Paulo estava fazendo, investindo na obra missionária. Bom, meus irmãos, eu quero fazer abrir um parênteses aqui, na referência que aparece de 1 Coríntios capítulo 9, verso 12 na lição, tem duas letrinhas, SS, no final da referência. Tá? Esse SS significa subsequentes, tá bom? Então é 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, SS, né? Versículos subsequentes. Você lê o verso 12 e os versículos subsequentes que tratam do mesmo contexto, tá? Vamos continuar então no segundo parágrafo. Diz assim, ó. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar
a conta de quem dá voluntariamente. Bom, aqui convém já ler o texto de Filipenses 4, 16 e 17, ele diz assim, ó: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não para que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Tá? Então o apóstolo Paulo está falando com os filipenses que ele não procurava ganhar com aquilo ali, não era a intenção dele, mas o que ele queria é que eles fossem participantes daquela obra dele. Tá? E a preocupação de Paulo era que não ficar só ele cuidando da parte de missões, só ele cuidando de levar o evangelho, mas que todos pudessem participar, porque aquilo ali geraria frutos. Que frutos? Como falamos em aula passada, aquele que contribui financeiramente para o evangelho, para a pregação do evangelho, ele também faz parte do fruto que aquela obra vai conquistar. Ele também, aquele fruto também pertence a ele. Bom, vamos ler aqui no terceiro parágrafo, diz assim, ó: no entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda se exigia que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. A gente vai ver que o apóstolo Paulo, mesmo ele não pedindo as ofertas, os irmãos ofertavam, né? E claro que ele sempre agradecia essas ofertas, ele demonstrava o agradecimento por causa dessas ofertas, porque não pelo valor das ofertas, não. O agradecimento dele era por ver o amor dos irmãos, né? Ver o coração voluntarioso, aquilo ali deixava ele alegre. Tá? Então ele se alegrava mais, não se alegrava pelas ofertas, mas se alegrava pela demonstração de amor. Tá? Isso aqui é importantíssimo, a gente ter esse mesmo sentimento com a obra de Cristo nos dias de hoje. Tópico 2, o tema desse tópico é missionários fazedores de tenda. Vou ler aqui o primeiro subtópico. Fazedores de tenda é o tema desse subtópico, o subtópico 1. E vamos ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: fazer tendas não é ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, o contexto de missões, a expressão fazedores de tendas, tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons e talentos e habilidades profissionais no campo missionário. Tá? Então, o termo fazedores de tenda tem a ver com isso. Os discípulos, aqueles que são chamados à obra de missões, usar os seus dons e talentos na obra missionária. Bom, a gente vai ver que está se referindo então àqueles irmãos nos dias de hoje que eles fazem missões e trabalham, né, na obra missionária, ou trabalham e enquanto trabalham vão fazendo missões, tá? São irmãos que trabalham em outra nação, em outro país. Vou dar um exemplo aqui que a gente pode ver, que é muito útil, por exemplo, numa tribo indígena. Ele trabalha, vai lá, ele tem uma profissão, por exemplo, de carpinteiro, né? Ou mecânico. Ele pode chegar lá e consertar os motores dos barcos das tribos. Então ele tem várias formas de trabalhar, e isso aqui que a lição está demonstrando, que é uma forma, um novo modelo, né? É um modelo alternativo aí de missões que tem muito efeito, né? Ele é muito bom, tá? Faz com que o missionário não fique dependendo exclusivamente de ofertas que as igrejas mandam, porque pode acontecer de algum momento que a igreja tem pouca condição de mandar oferta. Vamos ler aqui o segundo parágrafo. Ele diz assim, ó: são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Tá? Então, às vezes tem locais que as portas são fechadas para o evangelho, mas alguém com uma profissão consegue adentrar naquele lugar. Interessante, né? Vamos lá. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos, profissões, estudos, para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária. Muito interessante, né? Ele está falando de um modelo, né? Que antigamente era
o modelo anterior era dedicação exclusiva, dedicação integral, e atualmente, né, é um novo modelo, é um alternativo. E aqui convém a gente saber o seguinte, eu acho interessante acrescentar, que hoje em dia, né, com o advento das tecnologias, né, tecnologias modernas, e o mundo globalizado do jeito que está, é possível o missionário, no campo, ele desenvolver atividades que proporcione ele conseguir sustento, conseguir ganhos ali, de maneira que ele possa se sustentar no campo missionário e não dependa tanto da igreja que o enviou. Muito interessante isso daqui, né? Hoje temos essa facilidade. Bom, aqui convém também, mais um acréscimo que eu quero deixar para os irmãos, é o seguinte, não é bom que o missionário ele começa a procurar emprego quando ele começa a situação a apertar. Isso não é o ideal. Porque quando a situação aperta, ele vai ficar à mercê de qualquer emprego. Então ele vai arrumar talvez uma profissão, a situação está apertada, ele acaba arrumando uma profissão que impeça ele de estar com a igreja aberta aos domingos. E na tradição de muitos lugares, o domingo é um dia importante ali para a pessoa estar cultuando. Bom, então ele não pode deixar que a situação aperte para ele ir atrás de um emprego. Ele já tem que ter isso no projeto, isso já tem que ser um projeto de missões, né, daquela missão alternativa que a gente falou. Ele já tem que estar com isso em mente, já chega, já arruma um emprego adequado, que ele possa de maneira a fazer a obra e também a trabalhar. Bom, no segundo subtópico, o tema desse subtópico é a força missionária no mundo. Aqui vai falar algo interessante, né? Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim: missões se tornaram um movimento global e começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo. Bom, aqui, que interessante, né? Vem mais uma vez a questão do mundo globalizado, né? E aí é possível se trabalhar, um profissional trabalhar em vários locais do mundo, né? Depois de um tempo para cá, depois da Segunda Guerra, o mundo começou a se globalizar e aí algumas fronteiras foram caindo. Bom, a gente vai ver que o que a lição está mostrando é que algumas obras, que as obras mais fortes de missões são aquelas onde os missionários trabalham no seu local para onde eles foram designados. Essas são as obras mais fortes. O modelo antigo, o modelo tradicional, ele é bom, mas ele tem se tornado fraco, enfraquecido, exatamente pela nova conjuntura do mundo. Então, hoje em dia, é o ideal que um missionário vá ao campo e ele também desenvolva um trabalho ali para ele não ficar à mercê, né, de condição financeira. E também para que ele possa abrir portas. A gente vai ver isso daqui. Vai falar sobre isso aqui, mas nesse mesmo subtópico a gente vai falar disso. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, tem algo interessante também, diz assim, ó: vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, do 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados, vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. E aqui vai falar algo interessante. Vamos ver primeiro o que o apóstolo Paulo menciona, como ele alcançou alguns grupos, alguns segmentos da sociedade. Olha como ele fala em 1 Coríntios 9, do 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que são da lei, como se estivesse para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Que interessante, né? O apóstolo Paulo está mostrando que para você ganhar almas, é interessante que você fale a língua deles, daqueles para quem você está evangelizando, né? Não enganando eles, mas você se colocar um pouco no lugar deles, né? Isso aqui dá uma pregação muito bonita, né? A ideia aqui é mostrar
que quando a gente faz parte do convívio daquelas pessoas, elas interagem melhor conosco. Tá? Um exemplo é você ir fazer missões no lugar e você, de acordo com esse novo modelo que a lição está me mostrando aqui, fazedores de tenda, você entrar ali no meio deles para trabalhar. Você conseguir emprego, por exemplo, conseguir emprego numa multinacional, ali naquela região, tá? Fazer parte ali, se você é médico, trabalhar no hospital local ali, se você é enfermeiro, trabalhar também numa enfermaria que tenha em algum lugar desses, e aí você participa do convívio deles. Você participando do convívio deles tem mais chance deles ouvirem a mensagem que vier de você. Muito legal isso daqui. Nós vamos trabalhar isso aqui mais profundamente um pouco mais à frente, tá? Porque é muito interessante. Eu vou ler aqui o último parágrafo, acho que é o terceiro parágrafo, diz assim, ó: já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões, têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igreja e evangelistas não têm. Muito interessante, né? Ou seja, quando a pessoa entra para uma sociedade dessa, fechada para o evangelho, ele tem mais chance de ser aceito lá se ele trabalhar. O trabalho vai abrir portas para ele, porque dificilmente eles vão expulsar do país deles alguém que está trabalhando numa empresa. Não é? Eles não conseguem fazer isso. Por que tem muitas obras, irmãos? Por exemplo, obras missionárias na China. Se fossem os tradicionais que estivessem lá, claro, deve ter igrejas tradicionais, não me vem à memória agora, mas em muitos lugares as pessoas que fazem obra missionária não ficam dependendo de ajuda que vai daqui para lá, né? Eles trabalham lá, né? Porque se fosse como um modelo tradicional, que eles ficassem lá e recebessem ajuda daqui, o que ia acontecer? Eles já teriam sido expulsos de lá há muito tempo, mas eles não são exatamente porque eles trabalham na sociedade, eles fazem parte, né, do mercado de trabalho ali. E não só na China, estou falando que tem muitos países no mundo que é assim. Continuando então, vamos para o tópico 3, o tema desse tópico é o preparo dos fazedores de tendas. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: como os outros missionários e fazedores de tendas, devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que boa instrução é necessário a todo bom obreiro da causa do mestre, tá? Então a gente vai ver que a ideia básica, né, o missionário, no caso dos fazedores de tendas, né, desse novo modelo, a ideia básica é se integrar na sociedade. Essa é a ideia básica, tá? Então quando a gente fala em missionários fazedores de tendas, a gente está falando daquele que vai se integrar na sociedade pelo seu trabalho, por meio do seu trabalho, tá? Isso aqui que a lição está ensinando. Então ele vai, para ele poder trabalhar ali, é interessante ele fazer pesquisas, conhecer o povo, conhecer o idioma, tá? Isso aqui é muito importante, é o preparo dele para aquilo ali. Ele vai se preparar profissionalmente e vai se preparar também socialmente, socioculturalmente para aquele local. Amém? Vamos continuar então. No segundo parágrafo diz assim, ó: nesse aspecto há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo. E aqui principalmente nos países fechados para o Evangelho. Bom, meus irmãos, a gente vê que tem algumas profissões, né, algumas profissões que são muito mais bem vistas, né, do que outras, por exemplo, médicos, né, enfermeiros, mecânicos, tá? Todo tipo de profissão que construa alguma coisa ali, isso é muito bem visto lá no exterior, tá? Então a gente vai ver que, mas claro que toda profissão dá para ser usada, né? Seja qual for a profissão, tem sempre a sua utilidade. Essas eu mencionei porque são as mais respeitadas nos países, tá? Então quanto mais útil for a profissão para uma população, mais aquele profissional vai ser respeitado. Tópico 3, o tema do tópico é vocação profissional e missões. Vou ler o primeiro subtópico, né? Aqui o primeiro subtópico, o tema é Deus é quem chama.
Aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Tá? Então a gente vai ver que por meio do Espírito Santo a gente descobre a nossa vocação, é o Senhor que faz brotar no nosso coração o desejo de missões, o desejo de fazer uma obra, né? E é Deus quem nos dá os talentos. Claro que a gente precisa sempre investir, né? Precisamos sempre nos tornar relevantes ali naquela atividade, tá? Não é somente de braços cruzados esperar que Deus dê tudo, não. Deus vai me capacitar, eu vou amanhecer, dormir e amanhecer com uma profissão sabendo algo, não é bem assim, tá? Então, primeiro, aquele que descobriu a sua vocação para missões, ele deve se colocar aos pés do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo, pedir a sabedoria como Davi pediu para direcionar o povo, e aí ele precisa sempre contar com o Senhor, estar sempre debaixo, né, da vontade do Senhor, e aí ele vai ver portas se abrindo para ele, por meio do Espírito Santo. Bom, vou ler aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: nesse caso é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Tá? Então a gente vai ver aqui, né, a gente vê que aquele que trabalha na vocação que foi chamado, ele começa a desenvolver nele uma satisfação pessoal. Tá? Por isso ele encontra, né, muitos nossos irmãos, assim, inclusive o apóstolo Paulo mostra isso, eles encontrando a satisfação pessoal, eles começam a fazer tudo com amor. E inclusive alguns fazem até de graça, né? Dedicam dedicação total ali no seu trabalho. Muito interessante. Eu vou ler aqui, ó, olha que interessante, eu vou ler o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 9, o 16 e o 17, ele diz assim, ó: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então o apóstolo Paulo está falando que se ele faz o evangelho, se ele pratica aquela obra com a satisfação pessoal, né, de boa mente, quer dizer, de boa vontade, alegre no que está fazendo, ele vai ter prêmio, ele vai ter um galardão com isso. Tá? Agora, se ele fizer de má vontade, para cumprir protocolo, somente porque é uma incumbência, se ele fizer dessa forma, ele não vai ter prêmio nenhum, né? Ele não vai ter, que fala somente uma dispensação é confiada, quer dizer, ele somente vai ser salvo, né? Vai ser salvo, mas sem ali, como se ele fizesse aquela obra, né, de feno e de palha, né, que não passou pelo fogo. Tá? Em outra ocasião eu explico melhor isso daí. Vamos aqui no segundo tópico. O segundo tópico é exercendo a vocação. Vou ler o primeiro parágrafo. Ó, quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus, tá? Então a vocação para algo na obra de Deus, tá? Não somente na vida profissional, mas algo para fazer na obra de Deus, para sermos usados pelo Senhor na sua obra. Cada um foi escolhido para uma vocação específica. Como a palavra mesmo menciona, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas o Senhor escolhe alguns para fazer algo na sua obra, algo específico. E essa vocação o Senhor vai mostrar, né? Vai, pelo seu Espírito Santo, vai direcionar no coração de cada um. Bom, para salvação, aí todos são chamados para salvação, tá? Todos são chamados para ser salvos. Tá? Inclusive, quando fala alguns são escolhidos, se refere à sua obra, a obra que o Senhor quer fazer. Não necessariamente escolhido para ser salvo. Deus escolheu todos para serem salvos. Bom, vamos lá então. Quando a pessoa encontra o seu propósito, o seu chamado, ele faz isso com satisfação, porque ele vai estar fazendo aquilo para o qual o Senhor o designou. Vou ler aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó:
Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante dos seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação, para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão igualmente, anunciado aos outros com todo comprometimento. Amém? Tá? O apóstolo Paulo, aqui essa parte da lição está falando dele, e é bom a gente entender algo sobre ele aí na questão de obra missionária, né? Ele foi o que primeiro colocou, assim, o que mais colocou as mãos à obra na questão missionária. Quando o apóstolo Paulo entende que Jesus ele intencionava em levar esse evangelho aos quatro cantos da terra, ele vai fazer isso. Quando ele entendeu isso, ele fez isso com todas as suas forças, ele aplicou, ele se deu o máximo por aquela obra. Jesus já tinha mencionado isso, já tinha colocado isso claramente para todos os apóstolos, mas a gente vai ver pelo livro de Atos que o apóstolo Paulo é o que mais se dedicou a essa obra. Claro que todos eles vão fazer, não querendo desmerecer os apóstolos, os demais apóstolos, mas todos eles fizeram a obra também, né? Mas o apóstolo Paulo ele foi o que mais se dedicou, inclusive ele que vai estabelecer a doutrina, as doutrinas, vai escrever as doutrinas dos apóstolos. Bom, vamos continuando aí. No terceiro subtópico, o tema é Minha Profissão, Meu Campo Missionário. Aqui tem algo muito importante, muito interessante para a nossa vida. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Bom, aqui tem algo importante a gente considerar. Primeiro, para a questão de ser fazedor de tenda, ser um missionário que exerce sua vocação missional com a sua profissão, para isso é importante considerar o caráter e a postura profissional. Esses dois quesitos são importantíssimos, porque, primeiro, o caráter. Se o objetivo é se integrar na sociedade, então eles vão ver os teus frutos. Se você não tiver fruto, ou se tiver maus frutos, frutos ruins, a sociedade onde você está indo vai perceber. Vão perceber e aí não vão te aceitar. A outra, se a postura profissional, se no seu ambiente de trabalho você for um mau funcionário, for um funcionário que não se dedica, não chega em horários, né? não faz o seu melhor, então com certeza você vai dar um mau testemunho no seu local de trabalho e o evangelismo e aquela porta de evangelismo, de missões, vai ser fechada para você. Isso com toda certeza. As pessoas elas tendem a aceitar a palavra, aceitar a evangelização daqueles que eles conhecem. Isso é fato. Muito mais fácil um amigo, um conhecido, um parente, um contato, alguém que tem conhecimento ali, é integrado naquela sociedade, é muito mais fácil essa pessoa conseguir convidar, conseguir atrair pessoas, tá? Por causa do contato que ele estreita com aquelas pessoas. Fora isso, irmão, se você tiver um contato estreito com as pessoas e não tiver postura profissional e não tiver um caráter libado, então as portas do evangelho vai se fechar para você com toda certeza. Continuando então, vamos no segundo subtópico, e o tema desse segundo subtópico é: portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Então vimos aqui os dois modelos, né? E qual é o melhor modelo? Qual é o melhor? Qual seria o mais adequado? Aí, meus irmãos, vai depender, né, do local, vai depender do país. Os dois modelos são úteis, os dois modelos são corretos. Quer ver? Vou estabelecer aqui uns parâmetros a ser considerado. O modelo tradicional ele vai ser melhor para aquelas culturas onde tem poucas condições financeiras, como aldeias indígenas, por exemplo. E o modelo mais, esse modelo alternativo de você
trabalhar na obra missionária, esse modelo é mais para aqueles locais onde tem maior condição financeira, né? Países como China, países como Coreia, aí vai ser modelo, esse segundo modelo, modelo alternativo de você trabalhar e fazer missões. Esse é o mais adequado, tá, meus irmãos? Então espero que esse vídeo, essa aula tenha sido de grande valia para você. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Deixa um comentário aí, vamos estar interagindo. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você.